Paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença. É uma alegria imensa poder estar aqui neste ambiente acolhedor para falarmos do ensino universal dos Espíritos, intencionando compreender e vivenciar os ensinos do Cristo, que é o nosso foco para esta manhã, ciente e consciente. E se formos traduzir numa frase, quando eu falo ciente, eu sei. Quando eu falo consciente, eu sou. E nós sabemos que o ensino dos Espíritos, como bem definiu Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é universal. E qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode recebê-lo, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. Aqui, Joana de Ângeles, acolá, o mesmo Espírito, Vovó Maria Conga e outros tantos nomes que conhecemos. Aqui, Ramatiz, mais além, Pai Benedito. Aqui, Bezerra de Menezes, acolá, Pai José. Aqui, Miramês, logo ali, o Vovô Pedro. Então, para os espíritos, o que menos importa são nomes. Para Joana de Ângeles, num dado momento que Divaldo precisava de um nome, porque ela já manifestava para ele há 10 anos, assinando como espírito amigo. Mas ele exigia um nome pela sua vaidade pessoal, segundo ele. E ela até questionou: você quer um espírito amigo ou um nome? Mas já que precisava de nome, ela já tinha animado a personagem Joana de Cusa, Clara de Assis, Juana Inês de la Cruz, Joana Angélica de Jesus. Então coloca aí Joana com 2 N's, porque tem tantas Joanas de Ângeles, um nome que até então nem ela havia usado. E o próprio nome Allan Kardec foi usado 260 anos antes de Cristo como druida, mas mais tarde ele retornou ao proscênio com vários nomes, como João Evangelista, segundo alguns, como Francisco de Assis, segundo outros, mais tarde como Ian Hus, só mais além, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas para muitos que acreditam que ele foi todos esses personagens, precisam admitir pelo menos uma coisa. Porque se ele foi João o Evangelista, João o Evangelista estava ditando a mensagem. Kardec aferindo a própria mensagem. Mas o próprio Kardec, na obra A Gênese, num dado momento ele narra: Camille Flammarion está psicografando ele próprio quando era Galileu. Então agora já dá para entender. E ele percebe, conforme está grafado na obra A Gênese, a Revista Espírita e em várias outras obras, que o Espírito não encarnava a sua totalidade. Assim como está claramente em Leon Denis, em O Problema do Ser, o Destino e da Dor, como também em Gabriel Delany, A Alma Imortal, Evolução Anímica, como em vários outros autores como Ernesto Bozano, O Objetivo da Vida. Para o cientista, antes cético, não acreditava em nada, nem em Deus, nem nos espíritos. E depois, por experiência própria, passou a compreender, porque a fé precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito que eles existem porque tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. E na obra O Objetivo da Vida, o autor narra: em cada encarnação, o espírito, a individualidade, fabrica mais uma alma. E Joana de Ângeles, tanto em O Ser Consciente, quanto em O Despertar do Espírito e até em outras obras, o Espírito
é a síntese de todas as nossas vivências. A alma, a personalidade a qual estamos animando, é apenas um conjunto de experiências da atual etapa que está trabalhando experiências de outras etapas. Para a autora, o que está encarnado é apenas um ponto de autoconsciência pura, semelhante a um pé de laranjeira, comparando o espírito, repleto de frutos, que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, segundo a autora, e a alma apenas uma das sementes de uma das laranjas, segundo ela. E compreendendo isso, o próprio Kardec, na Revista Espírita, recebe a manifestação do Dr. Calais, conforme consta na Revista Espírita de 1866, um artigo intitulado O Sono do Espírito, no mês de junho da obra citada. Dr. Calais, quando encarnado, era um médico que vivenciou a medicina muito diferente dos seus colegas. Enquanto seus colegas buscavam a cura dos efeitos, ele já buscava a cura das causas. Então, ele queria a mudança do ser moral para que o efeito pudesse desaparecer. E não interessava pelo bolso nem pela conta bancária do chamado. São pacientes mesmo ou são clientes? Eu acho que são mais para clientes que querem comprar a cura, porque paciência é o que menos tem, pelo menos é o que a gente vê por aí afora. E até na casa espírita, nem na fila do passe, às vezes tem paciência. E ele, após o seu desencarne, já que tudo morre para renascer, para se renovar, conforme consta na lei de destruição, a quinta lei, na terceira parte do Livro dos Espíritos, no plano espiritual, ele segue agora assistindo quem buscava a cura da alma, na velocidade do pensamento. Se querem calcular o pensamento, Maria João de Deus, em Cartas de uma Morta, não sei por que esse título, porque ela é mais viva do que o próprio Chico. A autora narra que ela viajou de Marte, da Terra até Marte, Júpiter, Saturno, outras constelações até galáxias, em alguns segundos. Então imagine o Dr. Calais agora assistindo quem buscava a cura da alma na velocidade do pensamento. Quantos que ele assistia num relance. Mas de repente ele se vê fora do corpo, conforme também André Luiz, após 36 horas de trabalho ininterrupto, como ajudante de faxineiro nas câmaras de retificação, conforme a obra Nosso Lar, de André Luiz, ele viaja com o corpo mental construído com a atuação, deixando o seu corpo astral ali. Então, o Dr. Calais se desdobra e se vê dentro de uma sala e de imediato reconhece vários acadêmicos na área da medicina. Ele questiona-os, eles respondem, e quando respondem, ele percebe que estava respondendo para ele mesmo. Se eu estou encarnado na totalidade, isso não poderia acontecer. Como que eu posso estar falando comigo mesmo? E com vários acadêmicos que, segundo o estudioso, que até hoje não achou ninguém para contestar os seus estudos, chamado Hermínio Correia de Miranda, em uma de suas obras, pelo menos, Hermínio retrata com extrema clareza, num pequeno opúsculo, Hahnemann, o precursor da medicina espiritual. E ele enfatiza que Hahnemann, o pai da homeopatia, fora antes Paracelso, o precursor do magnetismo. E antes, ele sugere, ele teria sido Hipócrates, o pai da medicina. Então, mais de 2 séculos, 2 milênios, 24 séculos mais ou menos, estudando medicina. E conforme o Livro dos Espíritos
na questão 540, no maior tratado de física quântica que conhecemos, segundo Viana de Carvalho e Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo, a mônada, o princípio inteligente do universo, até o arcanjo que começou por ser átomo, por ser um desses elementos. E na questão 560 traça o roteiro. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. E eu pergunto a vocês se conhecem? Porque ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Então, como que eu posso coordenar as células do meu corpo se eu nem as conheço? Como que eu posso mudar a estrutura biológica do meu próprio corpo, que não só em Kardec, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, ele percebe que o irmão da médium, ela mais ou menos 1,50 m e pouco, ele mais de 1,80 m. Ela, tantos quilos, ele o dobro do peso. Mas quando ele se manifestava através da médium, o corpo biológico da médium mudava e ficava com o peso e com a altura do dele. Como pode um espírito alterar biologicamente, como fizera também Dr. Bezerra de Menezes, nas chamadas superincorporações com Francisco Cândido Xavier em Uberaba. Após manifestar numa médium, daqui a pouco ela já estava com a barba, com toda a estrutura, segundo o palestrante, o orador Estevão Camolese, ela só não abria mão das joanetes. Ele podia mudar tudo, desde que deixasse as suas pérolas de estimação. Tantas jovens senhoras e até senhores querem se livrar das joanetes, ela não queria. Então, o Bezerra de Joanetes, após assumir o corpo dela, mudar para a sua anatomia e fisiologia, ele atravessava paredes, porque era feito dentro de um antigo presídio, tudo trancado, e ele ia lá fora com o corpo da médium, pegava uma flor e trazia para dentro do presídio. Flor que antes fora testificada por alguém que estava lá. E depois veio para cá e alguém ir lá e ver que ela foi arrancada de lá. Então, de modo que muitos falam de boca cheia que estudam Kardec. Eu não sei qual Kardec. Porque o Kardec é universalista, conforme está na sua obra. Ele nos recomenda, como vocês ouviram no Livro dos Médiuns, a ler de tudo. Os prós, os contras, não ficarmos limitados nem a um único sistema, nem a um único autor. E quando Viana de Carvalho quer definir numa frase o ensino universal dos espíritos, ele narra: é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Ficou o que de fora? Isso não é espiritismo. O espiritismo é a síntese de todo o conhecimento cósmico. Isso é Allan Kardec. Ele está no ar, ele está no espaço, ele está na natureza. E não é uma doutrina que começou com Kardec. Porque se tivesse sido, ele não teria anotado na questão 145 que a doutrina é eterna. E se é eterna, ele não é eterno, como eu também não sou. Você é imortal, porque teve um começo. Eterno, só o grande arquiteto, a consciência cósmica, a quem erroneamente chamamos de Deus. Porque Deus foi criado esse nome para unificar vários deuses, a partir da mitologia para Moisés. Mas ainda se admitia que era um ser parcial. Porque na época, se você vencesse a guerra, ele estava de bem com você. Se você perdesse, você é que estava de mal com ele. Ainda era um Deus
ferrenho, porque o Deus de Moisés é o do olho por olho, dente por dente. Jesus definiu um pouco melhor. Mas de qual Deus ele estava falando? Ou melhor, ele nunca falou Deus, ele sempre falava meu Pai. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. Não sou eu quem faço as obras. É o Pai que realiza através de mim. Falar do grande arquiteto, da consciência cósmica, chamando-a de um personagem, é como se quiséssemos colocar a água do oceano ou dos oceanos dentro de um copo. Então nós preferimos a consciência cósmica, qualquer outro nome que define o todo, porque Allan Kardec em A Gênese afirma, ele é a unidade e ao mesmo tempo a variedade. E a variedade somos nós. E se fôssemos fechar questões ou questão a partir da codificação, que é somente a obra O Livro dos Espíritos, as demais obras de Allan Kardec começam a decodificar esta obra, e assim como as dos demais autores. Se formos fechar a questão na primeira pergunta, que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Segundo Miramês, estudando a pauta, inteligência é dom de espírito comum. Nem a nossa consciência, o espírito, usa a inteligência, usa a intuição. Eu sou. Inteligência é onde eu estou, no mundo racional, onde eu falo eu sei. Ou pelo menos penso que sei. Sócrates, após compreender um tanto mais, só sei que nada sei. De modo que, quando falamos que a inteligência suprema, por mais que seja suprema, é muito pouco para falar de Deus. Ele é muito mais do que a inteligência. Eurípides Barçanufo parece que definiu melhor dizendo: Deus, se quiser usar este nome, é a consciência das consciências, a inteligência das inteligências, a lei das leis, o princípio dos princípios, a causa das causas, e segue num poema magnífico esse admirável autor. João, o evangelista, afirmou: Deus é amor. Miramês define: amor é apenas uma de suas expressões. Para Joana de Ângeles, antes do amor não existia a criação, mas para a mesma autora ou para o mesmo espírito, o amor é um prolongamento do psiquismo divino. O psiquismo divino, a matéria-prima do cosmos. Quando ele fraciona em diminutas partículas, nasce o espírito, o princípio inteligente do universo. A mônada primordial, o átomo primitivo, ou qualquer outro nome que queira dar visando tal entendimento. Quando eles começam a se unir em dois ou mais, forma o amor substância que gera e nutre a vida. Quando esta vida transforma-se das estruturas mais simples do mundo subatômico, do mundo que nós chamamos de universo dos fluidos, da matéria mental, da bioenergia, em átomos físicos, como aglomerados de forças vivas, a união desses átomos formando o reino mineral, a união das moléculas formando o reino vegetal, a especialização de ambos construindo o reino animal, e dos instintos transformando-se em sensações, das sensações em emoções, das emoções em sentimentos, dos sentimentos em pensamentos, do pensamento em inteligência intelectiva, depois emotiva, depois inteligência espiritual, e essa inteligência espiritual é que se transforma nas virtudes, e as virtudes compõem a consciência. De modo que, se estamos falando de Deus,
estamos falando de uma única matéria-prima que ele criou e da qual se origina todas as coisas. Eu fico tentando imaginar essa arquitetura. Como pode alguém criar só uma partícula emanada do seu psiquismo divino, chamado espírito, e como afirmou o astrofísico Arthur Stanley Eddington na obra A Natureza do Mundo Físico, o espírito, como princípio inteligente do universo, com E minúsculo, é a matéria-prima do cosmos, só que é também a matéria-prima de nossa mente. Quando eu penso, eu estou atraindo uma porção de espíritos, princípios inteligentes do universo, conforme está no Livro dos Espíritos, na questão 613. E conforme a obra A Gênese, não existe nada em a natureza que não seja uma porção dessa energia. Nenhum inseto, nenhum embrião, nenhuma molécula. Porque já que estamos falando dos fluidos propriamente ditos, não existe em todo o cosmos senão uma única matéria primitiva, na obra A Gênese. Mas no Livro dos Espíritos não fala que é duas? A matéria e o espírito? E ainda, Deus é imutável, Deus é imaterial, conforme a questão 13 do Livro dos Espíritos. E na 14, Ele é a causa, o autor, mas não é o efeito, a obra. Então vamos raciocinar, já que a doutrina é de raciocínio, de bom senso, do uso da razão, através da fé raciocinada. Se Deus é o autor e não é a obra, se Ele está criando esta obra e ela não está nele, onde está a sua obra? Dentro de quem? Se não existe um segundo Deus, se não existe um espaço fora dele. Seria mais lúcido e lógico considerar que Paulo de Tarso estava conseguindo compreender essa essência? Em Deus existimos como seres constituídos, individualizados. Nos movemos daqui para ali, de um mundo para outro, de um lugar para outro. E vivemos a nossa experiência encarnatória. Porque reencarnação, conforme o próprio Kardec mudou a pauta, e quem não presta atenção na leitura não percebe, porque reencarnação até então se compreendia quando eu reencarno com tudo que sou. Então, tudo que eu já assimilei através dos bilhões e bilhões de anos, porque eu tenho como espírito quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles. Mas por que o pessoal chega e já começa a errar Deus da gestação? Tem gente que desde o ventre já está induzindo a mãe e os pais a pensar besteira, comer o que não devia, e etc. Como é isso? Então vamos analisar. Na obra A Gênese, percebe-se claramente com Kardec que Deus é a causa e o efeito também. Em Leon Denis, mais claramente, e em vários outros autores. Então, se tudo que existe, existe em Deus, tudo que existe nele é vivo, sente, pensa, raciocina e se comunica, porque vemos em Pietro Baldi, não em qualquer obra, mas na obra A Grande Síntese, que autores como Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, assim como outros também opinaram sobre a obra, mas na visão de Emmanuel estamos diante de uma obra que é a síntese, considerado o evangelho da ciência, com a capacidade de renovar todas as bases da filosofia e da moral, da religião, e restaurar todo o messianato do Cristo no planeta Terra. Então não se trata de qualquer obra. E quando analisamos nesta obra, segundo o que estamos falando,
Deus, antes com o politeísmo vários, e depois do politeísmo veio o quê? Moisés, o Deus de Moisés era o quê? Politeísmo vários. Monismo não. Monoteísmo. E aí Pietro Baldi, monismo. Deus não é o Criador, Ele é a criação. Para Humberto Roden, o grande estudioso dos ensinos de Jesus, o grande teólogo, Deus não cria, Ele cria. Criar é quando eu uso a minha mente, as minhas mãos espirituais ou físicas e dou forma àquilo que está fora de mim. Crio alguma coisa. Deus cria, porque Ele está fazendo isso nele, porque não existe um espaço fora dele, porque não existe um outro Deus. Então, tudo que existe, existe em Deus. Então, como que eu posso afirmar que Deus esqueceu de mim? Porque Ele é onipresente, Ele está em todas as partículas. Como eu posso afirmar que Ele está sendo injusto com a minha pessoa, se Ele é onisciente? Tudo sabe. Como posso dizer que Ele poderia ter feito isso e não fez? Se Ele é onipotente, Ele pode mudar num relance o que Ele almeja. Por exemplo, aquele avião que cai no oceano com 256 passageiros. Só sobrevive uma menina, uma garotinha de 11 anos de idade. Como? Ou várias outras situações. Aquele veículo que os pais entrou debaixo de uma carreta, eles foram dilacerados e o bebê fica na cadeirinha no banco de trás sem um arranhão sequer. Ou, conforme aconteceu com um personagem em Três Lagoas, que o carro deu perda total e entre a ferragem só ficou o formato do seu corpo e ele saiu apenas com alguns leves arranhões. Como? Então, quando falamos de Deus, quando falamos de Espírito, precisamos repensar. Porque se Deus é a unidade e dentro todas as partículas são expressões do próprio Deus, o Espírito é comparado com o próprio Deus na obra A Gênese por Kahneman. Psicografia de Camille Flammarion na obra A Gênese, no item 27 do capítulo 2. Se um de nós pensarmos, Deus sabe, porque Ele está na cena e é onisciente. Se a menor partícula do corpo se mexer, o Espírito sabe. Ele é o construtor do próprio corpo. Agora, se eu que afirmo ser o Espírito encarnado e não sei nem quem sou e muito menos o que é o meu próprio corpo, como eu posso afirmar que eu sou o Espírito? E aí nós recebemos as reuniões mediúnicas, perturbações do nosso próprio inconsciente, que faz parte do Espírito, fruto das nossas vivências anteriores. E aí vem cada obsessor com cada coisa: vou acabar com você. E quem é tu? Sou você. Enquanto eu pensava que eram obsessores, porque bastou eu ler isso com Kardec na obra A Revista Espírita e mais tarde em obras póstumas. A Revista Espírita, dezembro de 1862. Pior do que os maus espíritos são as nossas más inclinações. São elas que os atraem. E Kardec queria uma pauta: como resolver isto? Pior do que eles, as nossas más inclinações.
E após a revista veio a terceira edição do Livro dos Espíritos. Primeira edição, 276 questões, 18 de abril de 1857. Segunda edição, 1860, 501 questões. Próximo de sua partida, terceira edição com 1019 questões. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. E por ocasião da terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira edição, que se perdeu por ocasião de sua morte, os rascunhos, porque não sabiam o que estavam fazendo e queimaram, fazendo faxina nos seus guardados, vários pergaminhos. E dentre eles, Código de Ética e Moral, que era a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais tarde, a segunda edição, Imitação do Evangelho. E a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesta obra, já percebemos a mudança de ideia de reencarnação para encarnação com Allan Kardec muito claramente. Se todos os encarnados estivessem cientes, e posso completar eu agora, conscientes também, da força que trazem em si mesmos, e colocassem a sua vontade, a onipotência da sua consciência, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios, o que comumente chamamos de milagres, que não passam de um desenvolvimento da educação das nossas aptidões, intelecto-morais e espirituais. E por desconhecer a doutrina dos espíritos, transferimos para os espíritos até a oração. Ore por mim. Mas oração, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, é um ser. Consulte lá, item 23 do capítulo 27. A oração é a filha primeira da fé. E a fé, conforme o capítulo 19, é a mãe de todas as virtudes. Se é mãe, gesta. E se a virtude é um ser. E para quem duvida que virtudes são seres, são entidades, e dependendo dos seus valores de alta hierarquia, leiam, estudem o capítulo 23 da obra Pelos Caminhos de Jesus, psicografia de Divaldo Pereira Franco, O Anjo da Misericórdia. Vocês vão perceber, no mínimo, 4 entidades se aproximando de Jesus e uma afirmando. A primeira: tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. Entidades. Amélia Rodrigues descreve com todos os detalhes. E a segunda: eu sou a esperança. E a terceira: eu sou a caridade. E a quarta: eu sou a misericórdia. E aí nós dizemos que estudamos Kardec, mas no capítulo 11, no item 8, não está muito claro, claríssimo. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Em seu início, o homem tem apenas instintos, que, segundo a obra A Grande Síntese, são pequenas almas originárias do nosso subconsciente. Mais avançados e transformados, sensações. Se os instintos já são pequenas almas, que nos ajudam a governar os nossos órgãos, conforme a obra citada, e com Allan Kardec em A Gênese, no capítulo 3, eles não pertencem nem ao espírito, nem ao corpo.
é a ação dos agentes da natureza que nos ajuda a governar o corpo, que Ramatiz chama de elementais. Então, se sensações são almas mais experientes, mais tarde elas se transformam em emoções, segundo Joana de Ângeles, que recupera a informação que foi perdida pelas adulterações nas chamadas traduções, que até hoje eu não conheço uma tradução da obra de Kardec fiel à fonte, em 100%. Não conheço. E tem umas que dá vergonha de lê-las. O homem é o corpo, ponto. Está na obra A Gênese, no item 27 do capítulo 2. O homem é um pequeno mundo, cujo diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, espírito, seria Deus. De modo que as emoções mais purificadas se transformam em sentimentos. Sentimentos melhores qualificados se transformam em pensamentos. André Luiz. Pensamentos se transformam em inteligência intelectiva inicialmente. Elas em inteligência emotiva, a inteligência emotiva em espiritual. E o suprassumo da inteligência emotiva na construção da consciência ética é o que nós chamamos de virtudes. Então, no ponto mais delicado do sentimento surge o amor, que reúne, que sintetiza, que condensa todas as sublimes vivências ou experiências ou revelações. Se assim é, e conforme vemos em várias outras obras com Kardec, no Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 605A, o espírito, ao encarnar no corpo do homem, ele traz os seus valores intelecto-morais. Se ele influenciar a matéria, ele vai e leva a própria matéria rumo à angelitude, já que tudo cresce, tudo evolui. Mas se a matéria o influenciar, ela o leva rumo à brutalidade. Quando você come além da conta, é porque você quer ou tem alguém mais forte às vezes do que você? Já percebeu isso? De vez em quando eu percebo claramente. De modo que, se eu desconheço a minha própria realidade, conforme Ramatiz nesta obra, se eu quero soltar as ovelhas que estão no meu inconsciente, as chamadas perturbações, os traumas, os conflitos, os chamados obsessores, só que eu soltei as ovelhas, mas onde está o pastor? Aí eu quero fazer a chamada regressão de memória. Eu não estou conseguindo trabalhar o que está aqui no consciente. O marido não é esse que eu escolhi, os filhos não são esses, a esposa não é aquela. Mas aqui o autor narra, se eu não dou conta do que a vida colocou aqui, o que está fora de mim, a esposa, filhos, marido, o chefe, esse ou aquele, fora. Se eu não dou conta do que a vida colocou fora para mostrar o que eu tenho dentro a ser transformado, como eu posso capacitar-me para entrar na antecâmara, que é o meu inconsciente, a soma de todas as minhas vivências não aperfeiçoadas? Como eu almejo entrar no meu superconsciente, no reino de Deus em mim, se eu não cumpro a tarefa, o dever de casa que está aqui? Se eu não chego na minha repartição no horário combinado, só porque o meu chefe não está presente. E o autor narra nesta obra também, eu não estou pronto para o processo de autoiluminação. E autoiluminação, segundo Joana de Ângeles, na obra Entrega-te a Deus, é a primeira tarefa de um médium. E médium, segundo Kardec, todos somos, com um grau maior ou menor de sensibilidade, todos. Então, se a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação, colocamos logo no primeiro capítulo do nosso livro, baseado na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando
Allan Kardec questiona: há um meio prático? Ele não queria só um meio prático. Dentre os práticos, o mais eficaz. E não para daqui a pouco, para melhorar-me nesta experiência, nesta vida. E além disso, resistir aos arrastamentos do mal? Sim, um sábio da antiguidade já vos disse, e eu o conheci pessoalmente. Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, o pai da sabedoria, em Atlântida, no Egito. Ensino esse que foi transportado para o portal do Santuário de Delfos, na Grécia Antiga. O conhece-te a ti mesmo. E conhecendo esta verdade, colocamos 5 pautas no capítulo 1. Que quem lê despercebido não percebe que a proposta do livro inteiro é decifrar essas 5 pautas. Autoconhecimento. O que é? Saber do que sou constituído. O que sou eu, a alma encarnada, o que é a minha consciência, os seus veículos de expressão, o meu consciente, o mundo mental, racional, onde está atuando a inteligência, a imaginação, onde eu tenho, através de um link, acesso às memórias do meu subconsciente, que está governando o meu perispírito, o meu corpo físico, sem a minha intervenção. Um link para acessar o meu inconsciente, onde estão todos os meus tormentos. E ainda para acessar o superconsciente. Então já sei do que sou constituído. Da mônada primeva à minha completude como espírito imortal. E agora, a segunda pauta, a fisiologia. Como isso funciona? Quem é que comunica com quem? Como que eu faço para comunicar com o meu próprio corpo? Como que eu faço para que o meu corpo me ouça? Então veja como é simples. Um amigo muito querido, ele disse: eu coloquei no suco de abacaxi o açúcar demerara. Sim. E eu consigo transmutar o açúcar no meu paladar, porque eu desmembro as moléculas e as transformo em átomos, e às vezes fraciono o próprio átomo, transformando ele em bioenergia. Mas todos temos essa capacidade, porque se for o açúcar demerara produzido nas usinas de açúcar, ele ainda tem soda cáustica, ele tem ácido sulfúrico, ele tem mercúrio, ele tem chumbo, ele tem arsênio, que é um veneno, e mais uma meia dúzia. Então eu estou fazendo o que com o meu corpo? Eu estou falando: eu não gosto de você, eu quero matar você. Aí eu quero que ele me ouça? Com falatório? Por isso é a diferença entre ser consciente e apenas ter ciência. Agora, se eu começo a mudar a minha pauta, e eu estou falando de açúcar porque eu sei fazer, desde as etapas do preparo da terra até a completude do processo. E o açúcar demerara não é um subproduto do açúcar mascavo, nunca foi. No fundo que era um coxo meio pirâmide de cabeça para baixo, eu esqueci até o nome do negócio. A gente fazia as engenhocas, às vezes não batizava com o nome, porque a gente mesmo que criava. Então, da metade para baixo, o açúcar é moreninho, da metade para cima, clarinho. Então, é o mesmo açúcar. Então, se é esse que eu plantei, que não usei venenos algum, esse sim, eu posso comê-lo como alimento, com mais de 20 elementos nobres como nutridor. Nem é considerado um adoçante. E o mel, ou os méis, perdem para ele na qualificação. Porque hoje as abelhas não têm flores puras. Porque uma lavoura de cana pode empestear a quilômetros e quilômetros de distância,
onde matam os pássaros, as próprias abelhas, e ainda chega lá parte do veneno, e vocês sabem disso. Então, quando falamos de autodescobrimento, eu começo a compreender o funcionamento entre o meu consciente, o subconsciente, o inconsciente, o superconsciente, o uso da inteligência, de minha vontade, dos sentimentos, etc. E quando eu falo de auto-amor, que é a terceira pauta, agora eu já sei me curar. Não é, Mercedes? Agora eu já sei renascer. Eu já sei encarnar sem precisar morrer, como foi o seu processo. Então morreu a velha menina e nasceu uma moça mais bela. Então quando eu falo de autorrealização, eu sei. Eu posso te orientar se você quiser, porque não cabe a mim resolver o teu problema. André Luiz, Missionários da Luz. Eu posso te orientar, te esclarecer. Agora, eu não posso improvisar recursos, que é a sua função. O ideal é que você seja a médica de si mesmo. Está lá na obra, em pelo menos 2 lugares. Mas se a gente quer que os Espíritos curem a gente, com cirurgias espirituais, e eu tenho viajado por aí, e em todas as casas que tem as chamadas cirurgias espirituais, eu pergunto aos dirigentes: aqui é diferente ou quase sempre são os mesmos clientes? E a resposta até agora foi a mesma. Quase sempre os mesmos clientes, com exceções, ou com raríssimas exceções, ou exceções de alguns. Ou com exceção de alguns. Autoiluminação. Agora eu, você, vocês, como fez um musicista, violoncelista, ao ser visitado pelo câncer que ele construiu. Porque câncer é uma doença que nós construímos personalizada. Antes ele queria matar o povo. Partiu para o ataque, quimioterapia, radioterapia, e o câncer ficou mais bravo. Ele viu que não dava, ele baixou a guarda e começou a amar as células cancerosas e a agradecê-las pela mudança que elas estavam trazendo na vida deles. E depois de amá-las, ele passou a amar tudo que existia fora de si, que é o processo de autoiluminação. Porque se eu estou me conhecendo, você sou eu, porque eu existo em você, somos um, pertencemos à mesma unidade. E tudo que eu fizer a um dos mais pequeninos irmãos de Jesus, é a ele que eu estou falando, e todos nós estamos dentro dele, como células do teu corpo. E assim que ele passou a amar todas as coisas, todas as células desapareceram como cancerosas. Todas. E isto é um experimento científico que foi feito, mostrando que o que elas temem é o amor, não é a quimioterapia. Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, a radioterapia, a quimioterapia deixava o câncer mais feroz. Era só fazer, ele crescia mais. Ciente e consciente é a nossa pauta. Conforme Allan Kardec, em A Revista Espírita, o Espiritismo não disse a sua última palavra, já que ele fala que ele é uma lei da natureza. Então a natureza não disse a sua última palavra. O que é verdade hoje pode não ser daqui a pouco. Mas o que é um engano agora, melhor compreendido, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser uma grande verdade daqui a pouco também. Por isso é que colocamos no início do livro, com 3 mestres. Com Einstein, que alguns acreditam que é o Kardec numa outra versão. Eu não acredito, eu tenho certeza. Baseado no que o Kardec falou, que podemos reencarnar pontinhos. E o espírito é como um sol. Se o sol pode estar em todos os pontos do planeta,
ou de todo o sistema solar, o espírito pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. É apenas mais uma ideia. Bezerra de Menezes. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. E Victor Hugo. Nada, nem todos os exércitos do mundo pode fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. E o que mais Allan Kardec pede-nos, e eu coloquei na introdução do nosso livro, e está na introdução do Livro dos Espíritos, no item 7, o sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Porque um estudo novo não se faz com ideias preconcebidas. Ao lado, ou paralelamente, um dos mais ferrenhos entraves da nossa evolução é a ignorância. Mas ao lado dela está o apego às ideias, aquilo que eu achava que sabia. Então, até então, eu pensava que todas as manifestações, por intermédio da minha mediunidade, eram um outro espírito. E agora eu estou diante da possibilidade de a quase senão a totalidade, porque Emmanuel coloca como totalidade. Está na obra Emmanuel. A soma das manifestações do que acontece numa reunião mediúnica também é a soma das necessidades de todos os participantes da reunião. Então eu estou manifestando quem? A mim mesmo. E vocês podem perceber com tranquilidade. O médium ou a médium entra anos, décadas, manifestando sempre espíritos amarrados, chorando isto ou aquilo. E nunca muda. Mas a mediunidade não é um mecanismo evolutivo? Não é uma aptidão do espírito? Allan Kardec não começou com os mais primários mecanismos dessa, que eram as pancadas na parede, mesas girantes, etc., e chegou no mais alto nível de intuição, acessando a sua própria consciência e a biblioteca cósmica, sem precisar de intermediários? Nós estamos onde ele começou ou continuando de onde ele parou? Na casa espírita temos uma reunião que dura de meia hora a 2 horas, mais ou menos. E o restante do tempo? Vós sois o templo de Deus. Ser bonzinho na casa espírita é covardia. Que aqui nós temos toda a proteção. Agora lá fora é que nós mostramos se realmente entendemos o que foi ministrado aqui. Porque a casa espírita deve ser uma escola que vai iluminar as consciências com o saber. Elas vão tomar ciência. Agora, tomar consciência na ação. Então, se aqui eu manifesto uma situação e alguém, pelo menos com a habilidade de Alexandre, ou melhor, daquele evangelizador, aquele terapeuta, antes chamado doutrinador da obra nos domínios da mediunidade, que ele conversava com a entidade e André Luiz falou, não sei para que está servindo isso. Porque eu estou percebendo que intelectivamente ela não está entendendo nada do que ele está falando. Ó, tudo bem, olhe um pouquinho para baixo. Você está olhando no rumo do centro frontal. Agora olhe na direção do chakra cardíaco. Aí ele via que saía um jato de amor do chamado doutrinador e penetrava diretamente no chakra emocional da entidade. Falou, isso ele está sentindo. E aí lembramos de Emmanuel, semeador em novos tempos. O sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta e o ato realiza. E a gente pensava que primeiro eu sinto, primeiro eu penso, depois eu sinto. O sentimento cria, edifica
alimenta e ilumina. Agora, antes de ser esse sentimento nobre, essa virtude não fora instinto, sensação, emoção, etc. Então, quando manifestamos alguma coisa, no mínimo, estamos manifestando 70% de nós mesmos. Isso é Chico Xavier. Se eu manifestar 70% do que é meu e não interferir na mensagem que estou recebendo, já é uma boa mediunidade. A mensagem foi para qualquer um, menos para mim, que manifestei a própria mensagem. É assim? Viu o obsessor que manifestou por ela? Mas esse obsessor não somos nós? Nós não estamos manifestando como numa reunião que nós fomos chamados para ser o juiz de uma situação. E veja que situação, porque na Revista Espírita e também na obra Viagem Espírita de 1862, com Allan Kardec, e lembrado por Ivone do Amaral Pereira na obra Ivone, a Médium Iluminada, em 1859, nos artigos de março e maio, encontramos na Revista Espírita, Kardec decretando: a era da curiosidade do fenômeno já passou. A da filosofia chegou. Quer dizer, a época do estudo profundo das forças e das leis. E o da moral, que era da aplicação, está chegando. Como ele falou isso em 1859, 1862, ele foi a campo ver se tinham entendido. O primeiro grupo, porque ele encontrou 3 grupos característicos, 3 escalas de grupos. No primeiro, ele percebe que uma médium estava psicografando uma mensagem com a mão direita, uma segunda mensagem com a mão esquerda e uma terceira mensagem pela psicofonia. Segundo Ivone do Amaral Pereira, isso foi para Allan Kardec motivo de grande desgosto, porque ele encontrou, em primeiro lugar, grupos que não tinham mais a mediunidade ostensiva, nem a comunicação direta com os espíritos, e foi para ele motivo de grande satisfação. E a autora narra: o contrário ocorreu quando encontrou essa médium recebendo 3 mensagens. E veja o terceiro tipo de grupos. Eles brigavam entre si, melindrados, e queria que ele fosse o juiz. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, ele próprio não tinha trazido a informação. Não está no item 5 do capítulo 20? Irmãos, trabalhemos juntos. Deixemos de lado as nossas discórdias, os nossos melindres, para que a obra não seja prejudicada. E ele disse naquele momento que ele estaria sempre ao lado daqueles que mais se amassem e tivessem a caridade como norma de conduta. E na obra ele define o que é a caridade. Caridade é um processo de autoiluminação, que ele chamou de sublimação da personalidade, que Joana chama de autoiluminação, Emmanuel de autossublimação. De modo que, se eu desconheço a minha própria realidade, e às vezes não sei dialogar comigo mesmo, porque a oração, segundo Joana de Ângeles, é o mais potente mecanismo no processo da autocura. É o mais perfeito mecanismo de planificar-se na ação. É um processo de iluminação de dentro para fora. E a autora ainda: se eu transfiro para você, eu recebo os benefícios. Você recebe apenas estímulos. Conforme testificamos na obra Missionários da Luz, com André Luiz. A jovem senhora, jovem esposa, orava pelo esposo desequilibrado do sexo, alcoólatra e ainda desequilibrado na alimentação. Uma chuva de pétalas de luz, com certeza vinha de sua consciência,
conforme Emmanuel vinha de cima, encontrando o ambiente harmônico e mergulhava no psiquismo do esposo desequilibrado. Aí André Luiz fica intrigado, falou: esse moço perturba a moça o tempo inteiro, não faz nada, é um peso morto, e ainda ela faz por ele? Aí Alexandre esclarece: não, só fica nele o que ele desenvolver, esse patrimônio pertence a ela, então a minha oração não vai solucionar o seu problema. E eu vou usar a oração e vou magnetizar a água. Vou enriquecer a água com as minhas virtudes, é Kardec. Então, se virtudes são seres, eu vou encarnar na sua água frações da minha consciência, porque se eu sou como um sol, apenas fascículos de minha consciência pode chegar na tua água. E altera, porque foi provado a água benzida, orada, agradecida ou magnetizada. A sua transformação pelo médico cientista Masaru Emoto. Só que agora eu lhe forneci a água magnetizada. Antes eu fiz a oração para você. Na oração eu já entro no teu mundo. Eu já me vinculo a você. Agora, a partir da oração, eu não tenho mais compromisso com você? Na oração eu comecei o compromisso. Agora, na exemplificação, eu vou mostrar, mediante as forças e estímulos, segundo André Luiz, que eu enviei para você, como é isso na prática. E se na prática eu desmentir o que eu orei por você? Vai dar certo? Eu vou te perturbar mais do que você já estava perturbado, porque eu criei vínculos contigo. Vínculos mais estreitos acontecem na água magnetizada que eu magnetizei para ti. Mais estreitos ainda na bioenergia, quando eu lhe apliquei o passe. Só que a maioria dos passistas querem estudar. Aqui pode ser uma exceção, aqui nas Minas Gerais, né, Zara? Nas Minas Gerais nem tanto, aqui perto da divisa às vezes pode ser, ali São Sebastião Pontal, em Carneirinho, como nosso amigo também veio de lá. Agora, a maioria querem pôr as mãos sobre os outros sem estudar, mas não está no livro dos médiuns como condição essencial que eu só posso impor as mãos sobre você se eu tiver conhecimento, ciência e consciência, porque eu tenho que ter valores morais, e isso é consciência. Do contrário, eu vou perturbar você. Como consta na Revista Espírita, a moça possessa. Rapidinho apareceu alguém para impor as mãos sobre ela e ajudá-la. E ela disse com todas as letras, conforme consta na Revista Espírita de dezembro de 1862. A mim você está prejudicando, ao obsessor você está beneficiando. Então Kardec, as únicas, colocou como condições, as únicas ou os únicos meios para nos curarmos da obsessão, a prece fervorosa e os esforços sérios para nos melhorar. Agora, se prece fervorosa vem de fé, fé é conhecimento de causa, eu sei. A fé precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devo acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só tenho após a compreensão. Então, a prece fervorosa, então ela é um mecanismo por meio do qual eu vou mergulhar na minha consciência, no reino de Deus em mim, e vou iluminar-me de dentro para fora. Vou plenificar-me na ação. Vou para o processo de autocura, buscando nas jazidas do meu interior. Miramês, estudando a pauta, ele narra: todos os recursos que necessitamos estão em torno de nós, esperando apenas a nossa decisão. Mas todos os recursos que estão fora se encontram com maior segurança no interior de cada ser. Onde é mais fácil buscar, dentro ou fora? E quase sempre buscamos a solução fora. Todas as vezes que eu busquei fora, eu tive o alívio dos efeitos. Até nas cirurgias espirituais, que recebi mais de 400. Mas quando eu comecei a buscar no reino de Deus em mim, e aprendi que nem tudo eu possuo nesse reino, porque o reino de Deus em mim é a minha construção através dos milênios. Mas o próprio mundo mental,
o consciente, a alma encarnada, tem autorização de buscar fora o que não encontrar dentro. Então, eu quero fazer algo diferente, mas não encontrei em mim referências. E alguém disse-nos com muita clareza: alguém me tocou, com certeza não encontrando nele, ou no caso lá, nela, os recursos para curar-se, porque sangrava, perdia as suas vibrações, ou descompensava-se vibracionalmente há 12 anos. E quando ela toca na aura, nas vestes vibracionais de Jesus, ele narra: alguém me tocou porque eu senti desprender de mim virtudes. Virtudes são o quê? Entidades, professores que coordenam. Por isso a cura instantânea. Ciente e consciente. Vou falar uma coisa que é uma pesquisa espiritual e em breves dias vai estar no plano físico também. Se tudo cresce e evolui, e vemos nas 9 leis morais grafadas no Livro dos Espíritos, e para quem fecha a pauta pensando que são 10, a 10ª lei foi sugerida por Allan Kardec ou por Hippolyte Léon Denis Rivail, e assimilada e aceita pelos espíritos, conforme Joana de Anjos na obra No Rumo da Felicidade. Então a lei de amor, justiça e caridade foi sugerida pelo próprio Kardec para sintetizar as 9. E a segunda das 9 leis chama-se Lei do Trabalho. A primeira, lei de adoração, na qual o que eu vou fazer com isso? Eu vou reconhecer que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E no mínimo essa máxima de Jesus: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. O que é que eu posso pedir agora na oração? Trabalho. Trabalhar para quê? Para reproduzir alguma coisa, porque a terceira lei é a lei de reprodução, já que nada se cria, tudo se copia. Quando você pensa que criou uma obra-prima, você percebe que N outras pessoas criaram também semelhante à tua, com pouquíssimas diferenças. E a quarta lei: se eu criei e gostei, eu tenho o direito de conservar, não tem? Mas eu vou conservar a vida toda? Vai chegar um momento que tudo morre para renascer e para renovar, que é a quinta lei. E tudo precisa viver como numa grande sociedade, que é o que somos. Desde a água do nosso corpo, as moléculas da água, uma sociedade organizada, segundo André Luiz, a mais organizada que ele já conheceu em todo o seu processo evolutivo. Bom, mas essa sociedade precisa progredir. Se a sexta lei é a lei de sociedade, a sétima é a lei do progresso. Mas aí já ouvimos de alguns palestrantes: o espírito evolui, a matéria apenas progride, mas isso não nos parece sinônimo, progresso e evolução? Não está na questão 540 que tudo cresce, tudo evolui? Que o que nós chamamos de espírito, princípio inteligente, não é ele que vai se unir-se para formar os próprios fluidos? A matéria mental, o mundo subatômico, os próprios átomos? A matéria não é um estágio, conforme Leon Denis, em O Grande Enigma? Aí vem a seguinte, a lei do progresso. Lei de igualdade. Todos vão partir do mesmo ponto e seguirão rumo à mesma destinação. De sal da terra à luz do mundo, ou do átomo ao imensurável. Porque arcanjo não é mais a escala final. Já tem após os arcanjos os querubins, após eles os serafins, após eles os cristos e assim sucessivamente. Aí a nona lei, lei de liberdade. Eu posso pensar, sei que vou interagir, porque ninguém pensa sem interagir,
Agora, ninguém é obrigado a vir para o meu mundo resolver a problemática que eu não estou disposto a resolver. Aí eu como tal coisa para curar outra coisa. Eu estou transferindo para tal coisa, você toma o banho. E para ficar um pouco mais forte, aí você mata a espada de São Jorge, você mata lá a folha do Guiné, você vai matando o povo para eles resolver o teu problema, é isso? Mas Leon Denis não narra que a vibração de um pensamento, de uma palavra, expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante? E eu preciso transferir para a água do banho, porque mesmo sendo um banho comum, se é que podemos dizer comum, porque ele vitaliza, ele cura, ele pacifica, ele acalma. Por isso, nesta síntese sugerida por Kardec, Joana estuda e define: o amor tem a função de compreender, a justiça a função de corrigir e a caridade a função de salvar a criatura dos seus próprios tormentos. Porque caridade para a autora é um processo de autoiluminação. E a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. E na sequência a autora afirma, ou melhor, dá a pauta. Porque se alguém afirmar, ela falou aqui que a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. E a próxima obra foi Ilumina-te, trouxe o manual. Já me iluminei, e agora? Agora rejubila-te em Deus. Foi a outra obra. E é nesta obra que ela nos ensina que orar é iluminar-se de dentro para fora. É o mais perfeito mecanismo de planificação. Paz profunda a todos. E voltamos daqui a pouco, após vocês respirarem um pouquinho. E lembrar, não acredite em nada do que eu disse. Só pense, porque nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, as palestras nascem no ambiente, como nasceu hoje. Essa palestra não existe em lugar nenhum, só existe aqui. Por isso que a gente registra. Aí depois nós vamos conversar, vamos dialogar entre o estar ciente e consciente mediante o que eu estou enfrentando na vida. E vamos ver o que nós podemos contribuir para que cada um caminhe com as suas próprias luzes. Porque se em Franca o Cirlei deu a notícia, preste atenção na mensagem, esqueça o mensageiro. Dr. Jonas Moura, que não sabia... Ele mandou, a Neuza mandou 2 mensagens. Ele falou para mim e falou assim: manda essa outra. Eu falei: vice, não vou mandar não. Pois é. E o Dr. Jonas Moura, que viajou conosco quando fomos em Piauí, participou lá no grupo Mas é que o mensageiro já é a mensagem. Lá no grupo de Parnaíba ele participou e depois foi para o grupo de Instância e Aracaju, em Sergipe. E a primeira coisa que ele disse quando ele teve a oportunidade, porque ele estuda sobre alimentação, e foi falar um pouco, ele disse: o Sebastião está aqui exatamente para vocês aprenderem a viver sem ele. Ele trouxe a mensagem, agora cabe a nós compreender a mensagem e aprender a andar com as próprias luzes. Paz profunda, até já.